Então, pessoal, estreando aqui o nosso podcast Neuro na Vermelha. Vou começar com o meu grande e ilustre amigo Moacir Guerra Barreto Starik, Starik. por favor, não esqueça. Não pode Starik, esquecer do Starik. por favor. Um nome internacional, Um nome alemão. não pode deixar Dá pra passar. ver pelos meus olhos azuis, meu cabelo louro, né? Então, gente, inaugurando aqui o nosso podcast Neuro na Vermelha, né? Um canal aberto de comunicação e contagem de história também para os nossos internautas, os nossos amigos, nossos alunos, os nossos admiradores, que o Moacir tem vários. Por que não? Não me comprometa, Felipe. Então, eu sou Felipe Mourão, neurocirurgião, professor da disciplina de emergências médicas e estamos aqui inaugurando o nosso podcast Neuro na Vermelha com o ilustre Moacir. Primeiro vou apresentá-lo, né? Moacir é uma figura ímpar, meu amigo há mais de 20 anos, tem que falar assim, né? Senão, Aí já entrega um pouco a idade. Senão entrega a idade, não pode. Meu amigo há 20 anos, quando eu conheci o Moacir, essa história eu não posso deixar passar. Quando eu conheci o Moacir, ele tinha o cabelo no ombro, tá, gente? Cabelo no ombro. Ele era roqueiro, metalheiro. E você tinha cabelo ainda. E eu ainda tinha cabelo e não era branco. Então, pra vocês terem ideia de quantos anos já se passaram. Mas o Moacir tinha um cabelo no ombro. Nos conhecemos no bloco C No Instituto do de CCS. Biofísica. Bloco C do CCS. Isso aí. Bloco C do Centro de Ciências da Saúde da UFRJ. Lá começando a nossa jornada na Escola de Enfermagem Ana Nery. Meu Deus, tem tempo, hein? Tem tempo. Tem tempo. E conheci o Moacir com o cabelo no ombro. Vamos dar trote nessa galera que tá chegando aí. Foi desse jeito. Muito bom. E de lá pra cá, estamos trabalhando juntos há pelo menos 20 anos. Foi estrada. Tem a história pra contar. Moacir fez faculdade de enfermagem comigo, trabalhou como técnico de enfermagem comigo, foi fazer medicina na Unirio e eu fiz medicina na UFRJ. Hoje ele é um excepcional anestesista. Olha. Todos os pacientes que são anestesiados por ele ficam encantados com a técnica e com a beleza dele, obviamente. Olha isso. Então, Moacir é mais que um amigo. Muito mais. Meu amigo, excelente anestesista, excelente profissional. Padrinho de casamento. Padrinho de casamento. Importante falar. E hoje ele está aqui para contar um pouco da história dele. Ele veio falar como é que foi trilhar esse caminho aí e chegar na anestesia, que não foi um caminho curto. Não foi um caminho curto. E vai contar pra gente também dos casos que ele se depara tanto durante o trabalho pré-anestesia dele, né, pré-formação anestésica, das dificuldades que ele encontrou na emergência e nas dificuldades que ele encontra hoje nos atendimentos também, na assistência anestésica ao paciente, né, que também tem suas adversidades e situações emergenciais. Então, Moacir, é um prazer Muito obrigado. ter você ao meu lado durante todos esses anos. Obrigado. Fico até emocionado, né? É verdade. Bom, primeiro, posso falar agora? À vontade. Primeiro eu queria agradecer muito esse convite de estar aqui
Obrigado à nossa produtora, Jéssica. E de fato já se vão aí alguns anos, né? Você sabe que quando eu conheci o Mourão, vou falar rapidinho, essa cara de mal que ele tem, né, de bravo, assim, de poucos amigos, ele ia me dar trote lá Mas é no só cara, fundão, é só né? cara, tá? E aí, logo nos primeiros minutos, assim, já rolou uma empatia. Eu falei, isso é só cara, não tem nada. E de lá pra cá, aí, a gente passou por poucas e boas, juntos, né? Uma trajetória que não foi linear, foi bem tortuosa, mas que eu acho que foi importante para a formação da gente, não só quanto profissional médico, mas enquanto pessoa, né? Então, Ah, sem dúvida. a gente teve uma... eu, pelo menos, né? Eu fiz o ensino médio técnico, depois eu fui fazer uma graduação em biologia, antes ainda da enfermagem, fiz um curto período na UERJ, depois eu fui para o fundão. E aí eu tive um divisor de águas na minha vida, que foi o falecimento da minha mãe, e depois fui fazer medicina. Inclusive você estava, né, nesse episódio importante da minha vida, né, que foi a perda da minha mãe. Eu me lembro muito de você próximo a mim. E fui fazer medicina depois disso. Quando eu terminei a graduação em medicina, não fiz anestesia direto. Fui fazer residência em pediatria. Rapaz, eu lembro desse episódio. Fui lá para Fernandes Figueiras, fiz pediatria, fiquei apavorado, saí. E aí fui então fazer anestesia e foi aonde eu me encontrei. Porque as pessoas podem olhar, né, agora, né, e nos ver. Neurocirurgião, anestesista, foi tudo... Tranquilo, mas é não liso, foi foi liso. mesmo, né? E é muito curioso como o mundo dá voltas e como a gente chegou até aqui, porque você sempre foi um cara de muita fibra, né, de muita garra, de peitar. Não, eu vou fazer a graduação, vou fazer a residência de neurocirurgia e cá estamos aqui. Estamos aqui. E você falou um pouquinho a respeito dessa jornada, né? Antes de chegar na anestesia, antes do médico especialista chegar de fato na especialidade, ele trilha muita coisa antes, né? E quase todo mundo passa pela emergência. Eu trabalhei anos numa unidade de pronto atendimento, onde eu fiz amigos, pessoas que olhavam para a minha vida até hoje, e foi um lugar que me ensinou muito. Depois a gente começa a ver que, na verdade, ali a gente não sabe muita coisa, né? Faz umas coisas meio equivocadas, depois a gente vai aprimorando técnicas, vai aprimorando saber, mas quase uma totalidade, o profissional médico ele passa pela emergência, né? Eu trabalhei... Eu acho que aí você tocou num ponto fundamental. Assim, né, a título de conhecimento mesmo, todo mundo, todos os profissionais, a não ser a pessoa que já sai da graduação e determinada a fazer uma especialidade e não ter contato com o paciente. Mas, de uma maneira geral, todo mundo, né, que formar médico vai se formar e o primeiro emprego dessa pessoa é um atendimento de emergência. É uma porta aberta. Foi assim com o Moacir, foi assim comigo e é assim com a maioria dos médicos que hoje a gente conhece, que estão dentro de alguma especialidade, alguma carreira estabelecida. Mas, de uma maneira geral, o médico, quando termina a graduação, ele, né, a primeira porta de emprego que ele encontra é uma emergência. Sem dúvida. Né? É um atendimento na UPA, é um atendimento de um hospital privado, de porta aberta, de emergência, é um hospital geral, né? A gente tem vários amigos e nós mesmos, eu mesmo trabalhei alguns anos em emergência, né? E eu acho que até é isso que eu estou falando, para a própria formação do indivíduo, do profissional médico, né? Porque imagina o cara, eu vou fazer dermato, tá? Eu não gosto. Beleza, mas o cara formou e aí ele não sabe se quer, né, prescrever um analgésico, né, para dor de cabeça, ou não sabe manejar minimamente um paciente numa urgência, tá viajando, precisa de um médico. Eu não vou fazer comum, isso porque é super comum. Exatamente.
Exatamente. você ser solicitado a atender alguém em um ambiente em que você é o único médico, né? Dentro de avião, isso é muito comum. Ou em uma viagem que você está fazendo num lugar distante, numa pousada. Você está ali, você se identifica na recepção que você é médico e você pode ser solicitado a qualquer momento. Sim. Então, as situações de emergência vão sempre caminhar ao lado do médico, independente da especialidade dele. E um dos nossos objetivos aqui é deixar o médico seguro nesse quesito Deixa eu contar do uma... conteúdo do paciente neurológico / neurocirúrgico que porventura ele encontre no caminho dele. Essa é a ideia. Deixa eu contar uma história que aconteceu de fato breve, de uma situação de urgência, de emergência. Eu estava voltando de São Luís numa viagem com uma amiga, Luciana, beijo Lu, anestesista também, e estávamos voltando de passear, os dois de chinelo, maltrapilho no avião, viemos no voo lá atrás, lotado, beleza, a cadeira nem reclinava, de tão ruim que era. Aquela última poltrona, E ficamos lá espremidos. Conheço. Muito bem, quando o avião decolou, passou um tempo, chamaram, tem algum médico a bordo? Aí a Luciana se espreitou na cadeira e eu fiquei E fez assim, ó. Falei, aquela cara, cotoveladinha. não é possível Moacir, que no avião inteiro não vá ter outro médico, né? Como eu estava lá atrás, fiquei quietinho. Aí depois de novo, tem algum médico a bordo? Falei, cara, aí já é omissão de socorro, né? Você não falar. Aí falei, aí fomos eu e o Luciano lá. Uma comissária tinha feito uma síncope e estava estirada lá no chão. Aí, enfim, eles trouxeram as maletas, né, de primeiro atendimento. Era só uma hipotensão, tal, fizemos atendimento e aí ganhamos um upgrade, viemos para frente do avião. olha, Então, isso daí também são os benefícios de ganhou você... uma poltrona reclinável, prestou o atendimento. Mas é isso, assim, qualquer momento você pode Você pode se deparar com uma se situação deparar numa emergencial. situação que você precise, por mais que você, né, eu sou oftalmo, eu sou dermato, eu sou radiologista, eu não gostaria de... Beleza, mas você tem que minimamente saber como se Conduzir, comportar ali, né? como conduzir, Como né? conduziu. Sim. Como conduzir um paciente numa situação emergencial. Sem dúvida. Se você é médico, você vai se deparar em algum momento com alguma situação dessa natureza. Em algum momento da sua vida. Às vezes até com um parente próximo. Algum amigo, algum familiar precisando de socorro. E você pode ajudar, né, de maneira coerente, Sim. técnica. Desde que você tenha um mínimo de conhecimento. Muito importante, sem dúvida nenhuma. Mas voltando aqui, falando da sua trajetória. Biologia, enfermagem... Não, fiz técnico, enfermagem... técnico, Biologia, enfermagem. E foi um período de aprendizado, né? Porque você trabalhar com uma equipe multiprofissional, é importante você também se colocar um pouco no lugar do outro, né? Então, hoje eu vejo isso no centro cirúrgico, na minha relação com a equipe multi, né? A gente sabe que quem gira o hospital, quem faz a coisa acontecer é a enfermagem, né? Então, se o técnico circulante ou a enfermeira travar, a coisa não flui. Não anda. Pode estar o cirurgião, Não pode tem estar o cirurgia. anestesista, pode todo mundo. Então, isso também foi importante para você se colocar um pouco no lugar do outro e tirar um pouco essa cultura, né, do médico. Egocentrismo do médico, né? Exatamente. De Essa achar postura que mais ele... vertical, né? Eu sou um médico e você... Não, tá Não. todo mundo junto ali, né? Tá todo mundo linear, um do lado do outro. Se Exatamente. a engrenagem parar por algum motivo ou por alguém, não adianta ter o cirurgião ou o anestesista, né? E no final das contas, sempre o foco é o paciente. É o paciente, sem dúvida. E aí, depois desse período na enfermagem, fui fazer a graduação em medicina. Durante a graduação, do meio para o final, eu já comecei a fazer os processos seletivos para as provas, né, acadêmico bolsista. Isso foi uma isso é outra muito coisa importante. que, cara,
assim, acho que para a formação é fundamental, porque nós estudamos em uma universidade pública que tinha um hospital universitário, mas mesmo assim a gente dividia aquele paciente com outros acadêmicos, com residente. Então muitas vezes você não conseguia botar ali a mão na massa, né? E esses concursos do acadêmico bolsista, PM, eu fiz acadêmico bolsista da PM, você também fez, né? Fiz. Isso foi uma grande escola, porque ali você, embora você fosse um estagiário, um bolsista, eles contavam com a sua mão de obra. Então você realmente botava a mão na E é um massa. momento que você incorpora o profissional, né? Exatamente. Ó, eu tô ali na condição de estagiário, né? Mas eu sou um estagiário profissional, barra profissional. Exatamente. Né? Eu tô vivenciando as... Eu tô no front, mas tem alguém me dando retaguarda. Sim. Né? Que é uma coisa que quando você forma, quando você pega o carimbo, você fala, caramba, quem é se minha eu precisar retaguarda? de ajuda, quem é minha vai... retaguarda? Não tem. Quem vai Sou me eu. ajudar? Quem eu peço socorro? Muitas vezes você está sozinho, né? Numa unidade de saúde. E aí? Então, esses concursos, acadêmico bolsista, PM, isso também me ajudou muito. E aí formei, tive esse breve período na pediatria, e aí já trabalhava em emergência. Trabalhei na unidade de atendimento de Botafogo, aqui no Rio, e do Engenho de Dentro, anos. Durante a residência de anestesia, trabalhei até o final, até o R3. E como que era, assim, os atendimentos de um paciente neurológico? Você lembra de ter encontrado algum caso, assim, esse caso é um caso que eu precisava discutir com alguém da neuro? Lembra de ter tido algum episódio desses, assim? Na UPA, né, o que chegava muito eram os pacientes com alteração do nível de consciência ou de algum comprometimento, alteração de marcha, fala, né? E isso era uma constância, né? Como a gente não atendia trauma, né, assim, geralmente esses pacientes com trauma, eles já eram direcionados para os CERs, né, para os centros de referência, né? Então, no caso da UPA de Botafogo, já iam para o Miguel Couto, que é um hospital, que tem o CER ali. Da UPA do Engenho de Dentro, não tem CER, então acabava que às vezes os pacientes chegavam lá, mas eles iam para o Salgado Filho, que era o hospital de retaguarda. Mas, do ponto de vista neurológico, o que era muito rotina de chegar na emergência eram os pacientes com alteração de nível de consciência. E naquela época, assim, você lembra de ter dificuldade de estar inseguro, de ter dificuldade de avaliar o paciente? Muita, cara. Principalmente porque esse doente neurológico, a gente nunca pode subestimar, né, esse paciente, né? O cara com uma alteração de fala, com déficit motor, você só consegue ter um diagnóstico com um exame de imagem, que não tinha na UPA. Né? Então você estabilizava aquele paciente, referenciava ele para tomografar, e se fosse uma abordagem cirúrgica, ele era acolhido por esse hospital que ele fosse fazer o exame. Mas até isso se desenrolar, na hora daquele paciente... aquele paciente ficava na tua responsabilidade. Exatamente. Né? Tipo, esse paciente é seu, e aí, será que esse paciente vai afundar mais? Será que ele vai sempre fica naquela expectativa, né? Eu invado a via aérea desse doente, eu não invado, eu anticoagulo esse paciente ou não, né? Isso daí é o dia a dia da urgência. Eu controlo a pressão, eu vou diminuir a pressão, eu dou antipertensivo. Qual antipertensivo? Oral, venoso, o que eu faço? Exatamente, eu controlo... Sempre, né? Sempre. Eu acho que essa dúvida é uma dúvida... E aí tem a tal da área de aumentar a área de penumbra, né? E aí, será que eu vou baixar demais essa pressão e aí vai piorar o cara? Eu vou aumentar a isquemia. Né? E de fato, eu não sei como tá a urgência hoje, né? Tem tempo que eu não tô, mas a gente, pelo menos nas unidades públicas, a gente tem um arsenal que ainda é um pouco escasso.
né? Bem restrito. É restrito, né? Então, unidades que tem o tomógrafo, né? E aí, às vezes, era uma coisa curiosa, porque quando você levava esse paciente para tomografar, a tomografia saía rápido. E achar o neurocirurgião E a do avaliação, e o hospital, especialista. velho. Quem E pro achasse o neuro especialista, ganhava um prêmio. ganhava um prêmio, assim. O cara não, não achava, assim. Cadê o neuro? Ah, tá em centro cirúrgico, tá. Tá Era quase. operando. Tá Neuro era operando. quase uma divindade, né? Ainda é, um pouquinho, né? É mito, é Alguém mito. viu o Isso é mito, isso é mito. neurocirurgião? Alguém viu o neurocirurgião? Então, e até isso se desenrolar, esse paciente era sua responsabilidade. Então, o manejo desse paciente enquanto ele é seu, enquanto você está ali num primeiro atendimento, né, que muitas vezes é isso que vai determinar o prognóstico do paciente. Sem dúvida nenhuma. Né? Sim. Agora você pode falar porque você tem mais expertise. Sem dúvida nenhuma. Então, acho que esse é o ponto fundamental aqui que a gente quer tentar trazer histórias, amigos e relatos de caso, né, experiências, vivências de pessoas com experiência, como você que já tem mais de 20 anos da área da saúde, passou várias etapas, né, cada degrau uma etapa nova, uma vivência nova, e a gente vê que a vivência, para quem encara a emergência, é sempre essa vivência, né, com emoção. Porque é um atendimento que você precisa fazer rápido, é um atendimento que quanto menos você comete erros, maior a chance do teu paciente ficar bem, né? E isso muda muitas vezes o desfecho e a qualidade de vida do paciente. Então, acho que essa é a ideia, né? Tentar trazer instrumentos, recurso para o profissional para que ele se sinta seguro e veja que não é um bicho de 7 cabeças, como a gente sempre pensa quando está nessa fase. Não, é muito difícil você examinar um paciente neurológico. É muito difícil você calcular um Glasgow com precisão, é muito difícil avaliar uma pupila, é muito difícil você determinar qual a melhor conduta para aquele paciente. Muitas vezes a conduta, né, inicial é você manter o paciente bem. Exatamente. Né? Você não deixar que a pressão dele descontrole, você manter a pressão no alvo, você garantir uma via aérea, você manter a oxigenação, manter a boa perfusão, manter o paciente estável, não deixar ele ficar hipotenso, nem deixar ele ficar hipertenso. Então, eu acho que o atendimento emergencial não é um bicho de 7 cabeças. E eu acho que é isso que a gente quer mostrar aqui. E eu acho também que uma coisa que já estava mudando na época que eu fazia emergência, e eu acho que agora cada vez mais, é a qualidade de vida desses pacientes. Porque antigamente o cara tinha um AVE isquêmico, né? Ele estava condenado, tipo assim, é isso aí, tá? Hoje não, hoje Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Hoje existe um arsenal terapêutico e condutas de tempo, né? As pessoas se preocupam muito com dor torácica, né? Que tempo é miocárdio, de fato, mas tempo também é cérebro, né? Sem dúvida. Então, quanto mais tempo você demora para identificar e estratificar mesmo a reconhecer o paciente, mas ele vai também ter déficit. Isso vai levar a vida do cara inteira, né? Assim. Sim. É o que vai mudar a qualidade de vida dele no final das contas, né? Se ele vai ter independência para atividade de vida diária ou se ele vai ficar dependente de uma outra pessoa para fazer atividades básicas de vida, né? Que a gente está falando coisa básica aqui é conseguir ir no banheiro, conseguir sentar e se alimentar, conseguir se vestir. Coisa simples, que muitas vezes a gente não dá valor hoje. Porque é uma coisa meio que automática, a gente vive no automático. Exatamente. E aí acaba que a gente não dá valor para isso. Que não, você está ali no corre-corre, no dia a dia. E aí quando você passa por uma situação, né, muito próxima a você ou algum familiar seu que cai nessa restrição, né, de independência, da pessoa estar dependente de outra, e aí você começa a valorizar mais. Né? E isso é uma coisa que o médico que está na emergência precisa estar sempre pensando. O que eu estou oferecendo para o paciente, eu consigo melhorar a qualidade de vida dele, eu consigo deixá-lo com
independência para atividade de vida diária, o que eu posso fazer para não agregar morbidade para esse paciente, para não piorar o quadro dele? Cara, e outra coisa, assim, a população está envelhecendo, né? Sim, Então, esses eventos, a pirâmide etária está mudando. eles vão ser cada vez mais presentes, né? Cada vez mais comuns. Mais comum, Está ficando exatamente. cada vez mais prevalente na população e está cada vez mais acontecendo, e por isso até o arsenal terapêutico vai aumentando. É. Você vai tendo mais possibilidades de tratamento, por exemplo, para doença cerebrovascular. Me fala aqui uma coisa. Na perspectiva do médico não especialista, é essa, né? De você se deparar com um caso neurológico ou um caso de qualquer natureza que você não vai saber, o atendimento é aberto, então você não espera, né? Você não escolhe o paciente que você vai atender na emergência. E o cenário é esse, de insegurança, de você ficar sempre com receio do novo, que você não sabe o que o paciente vai ter. Pode ser um caso neurológico, pode ser um caso cardiológico, pode ser de qualquer natureza. E agora, na visão do especialista, do Moacir anestesista, como que você encara os casos dos pacientes neurológicos que você atende? Como é que você vê isso? Como é a tua visão, assim, tua experiência? Cara, acho que assim, agora como anestesista, né, eu acho que eu olho para trás e vejo o período em que eu estive na emergência, no pronto atendimento, e as inseguranças que a gente tem está muito relacionada à mão mesmo, à técnica, né? Então, por exemplo, um paciente que você precisa, paciente rebaixado, que você precisa proteger a via aérea desse paciente, né? Realizar a intubação orotraqueal. Muitas vezes o recém-formado ele tem essa insegurança, né? Medo de como é que eu vou fazer, e se eu não conseguir intubar, né? Muitas vezes esse paciente que chega... É muito diferente você receber um paciente nas nossas cirurgias eletivas, né, num ambiente controlado, Eu sempre falo isso aonde pros alunos. o anestesista checou os exames, aonde o cara está com o laboratório coagulograma normal, né, aonde Você tem todo um background do paciente aonde ele fez o jejum. Muitas vezes o cara estava almoçando, teve um evento isquêmico. E aí chega na UPA, na emergência, de estômago cheio, rebaixado, E você vai precisar garantir a via aérea. garantir a via aérea. Como é que você faz para entubar um paciente onde você não pode ventilar, porque ele acabou de comer, para um profissional que acabou de sair da graduação ou que tem pouco manejo, né? Então, isso traz uma insegurança, né? Então, bom, eu preciso entubar esse paciente para garantir a via aérea dele, ele está com o sensório rebaixando cada vez mais. Se eu não fizer... Tem alguma dica que você pode dar, assim, uma dica prática, Olha, que eu possa acho... passar um pouco mais de segurança para quem está começando? eu acho que assim, para o cara que está começando, nesses cenários mais caóticos, o ideal era realmente não ficar sozinho, né? Assim, você precisa, aquela coisa do Amigo de plantão. do amigo, de chamar alguém para pelo menos dar um suporte. Dois cegos, um guiando o outro, mas para pelo menos ter alguém ali, né? E a técnica, né? E isso também foi uma coisa que o Covid, cara, ensinou muito pra gente, que foram as técnicas de sequência rápida, né? O Covid era isso, né? Os pacientes, muitas vezes, a gente precisava induzir esses pacientes. Eram pacientes idosos, pacientes muito espoliados, que se você fizesse uma indução com medicação um pouco mais pesada, ele parava na indução e não voltava mais. Você não conseguia mais trazer esse cara de volta. Quando tu fala assim, medicação um pouco mais pesada, o que vem na tua cabeça? Que você... Geralmente, quando a gente faz uma indução para fazer a intubação orotraqueal, a gente usa um benzodiazepínico, usa um opioide, um hipnótico e um relaxante muscular, né? Essas medicações, muitas vezes, elas são cardioinstáveis e elas causam hipotensão, bradicardia. Para esse paciente, por exemplo, do Covid, que já estava previamente espoliado,
muitas vezes essas medicações eram o suficiente para eles pararem ali antes de você entubar. Isso foi uma coisa que aconteceu muito no Covid, né? Então, o que a gente pegou de mão no Covid, que era o que a gente utilizava nos pacientes de estômago cheio, nos traumas, né? Era fazer uma sequência rápida, né? Então, a gente abria mão do hipnótico, fazia muitas vezes uma ketamina, que é um medicamento que atua em NMDA, né? Então ele Dissociativo. exatamente faz uma anestesia dissociativa, preserva a via aérea, faz um relaxante muscular de ação curta, como um Kelicin, e intuba, garante a via aérea desse paciente. Então, mas isso é coisa que você vai pegando também com o tempo, Com o tempo, né? Assim, com a vivência. Tendo um amigo de plantão que é um pouco mais experiente. Tendo uma pessoa perto de você, fazendo um curso que te ajude a ter mais compreender melhor. A compreender melhor como são os mecanismos das drogas, como é que eu faço uma intubação adequada, né? Então, porque isso é uma coisa que você não vai ver na faculdade, né? Dificilmente alguém vai te ensinar o passo a passo. Você vai aprender isso no dia a dia, ou buscando outras fontes de conhecimento. Boa. É isso. Entendi. Então, na tua visão, assim, agora, do outro lado, como especialista, você percebe que hoje você, né, te deu essa bagagem para você ter mais segurança. Sem dúvida. A experiência te deu bagagem para você ter mais segurança em, por exemplo, conduzir um paciente estômago cheio, garantir uma via aérea sem ter uma intercorrência de broncoaspiração. Exatamente. Que é uma intercorrência muito grave, né? Que traz muito prejuízo para o paciente. Você agrega um problema novo que Exatamente. o paciente não tinha. O objetivo da via aérea de um paciente com déficit neurológico importante é você preservar aquilo, né? Se você, na hora que intuba, broncoaspira, você piorou o que o cara já... Você entende? O cara estava ruim e ele ficou pior, né? Por conta de um ato falho, né? Bom, pode acontecer? Pode acontecer, é um risco. Mas hoje a gente consegue evitar que isso aconteça, né? Então, você se cerca de mecanismos, de instrumentos. Um procedimento que para dar segurança. Dar segurança, de preservar, para depois que aquele evento for contido, o cara ficar bem. Se na hora de você garantir a via aérea o paciente broncoaspira, aí ele pega uma pneumonite química, aí vai ficar no CTI. Aí, mais tempo de intubação, mais tempo de internação, aí às vezes antibiótico. Passa o tempo, faz traqueostomia, quer dizer, olha o desfecho que não foi favorável, né? Sim. De algo que era para ser benéfico. Então, sem dúvida. É super importante, acho que esse tempo na emergência, o pronto atendimento, né, desses pacientes, ele é fundamental para formar o profissional. Porque hoje mesmo, a gente, num ambiente controlado de centro cirúrgico, a gente também passa por intercorrências, né? Os pacientes, muitas vezes, na hora da intubação, fazem um broncoespasmo, na hora da extubação, podem fazer um laringoespasmo, né? Então, ter essa noção de que a intercorrência pode acontecer, mas que você está preparado. Mas que você está pronto para... Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso, tenho que ir por aqui, por ali, eu chamo alguém para me ajudar, eu tenho essa técnica, eu tenho esse recurso. E medicina não é matemática, né? Exatamente. Você pode fazer tudo que precisava ser feito e ainda assim o paciente tem intercorrência. Exatamente. Não pode esquecer disso também. E puxando aqui a sardinha, agora para minha brasa. O que você diria para quem está começando e vai se deparar com um paciente com uma síndrome de hipertensão intracraniana, com rebaixamento do nível de consciência? Que dica, tips and tricks que você daria para a pessoa que está começando a vida da condução de uma via aérea segura para um paciente com uma hipertensão intracraniana, por exemplo?
que eu acho que é o caso mais complexo que Cara, acho que a primeira da coisa parte neurológica que um recém-formado pode encontrar é você se deparar com um paciente com uma síndrome de hipertensão intracraniana, né? E você ter que garantir a via aérea desse paciente com segurança sem você piorar o quadro do paciente. O que você diria assim para... Primeiramente, você... Qual seria a tua dica? Dentro do possível, você tem um cenário minimamente confortável, né? Então, você deixar as medicações e o material de intubação previamente pronto, aspiração, que é uma coisa que as pessoas não se atentam, né? Esse paciente pode estar de um estômago cheio, na hora que você laringoscopar, mesmo com todo o cuidado, mesmo você não fazendo ventilação, mesmo você fazendo uma sequência rápida, esse paciente pode, na hora da Da laringoscopia ele ter o dar reflexo, né? aquele reflexo, exatamente. Importante você ter uma aspiração montada e eu acho que o mais importante é o cenário estar favorável a você. Eu sei aonde estão as minhas medicações, eu sei que eu tenho uma aspiração aqui, o tubo está aqui, o ambu está aqui, o respirador está montado, o paciente está monitorizado. Eu sei que muitas vezes, numa emergência, é aquele barata voa, né? Cada Aquele um para um desespero, lado, bater na desespero. cabeça, tem que pegar a veia, tem que E entubar, isso também é uma coisa que assim, atrapalha muito, né? Excetuando agora o paciente de estômago cheio, o paciente que ele precisa de uma via aérea definitiva, numa via aérea invasiva, ele precisa previamente ser ventilado, né? Se ele puder ser ventilado, né? Muitas vezes o cara ele não vai morrer se ele não for entubado, mas se ele não for ventilado, ele pode. Ele pode morrer. Então, às vezes é o desespero de chegar ao final, né? Eu tenho que entubar, e aí fica aquele fuco-vuco lá, e muitas vezes de você ventilando, pré-oxigenando o paciente, né? Ganhando tempo, Fazendo se essa preparando. desnitrogenização, né? Tira o nitrogênio lá do pulmão, aumenta o aporte de oxigênio, que você consegue fazer uma intubação com calma, né? Tira a máscara, laringoscopa, olhei, visualizei, não visualizei nada, tenta de novo, melhora o posicionamento. Então, é esse Perfeito. cenário, né? A posição, como é que está o coxim, é um paciente sem pescoço, né? Que eu sei que é melhor botar um coxim occipital para melhorar meu posicionamento, né? Só que é isso, na hora do desespero e talvez da inexperiência, eu tenho que passar um tubo. E aí é isso que acaba atrapalhando. Exatamente. Entendi. E alguma dica, assim, em relação ao uso de medicamento? Ó, a gente sabe que tem as recomendações, até falo isso bastante durante a condução aí do curso, sobre como você manejar o uso do medicamento no paciente com hipertensão intracraniana, qual a melhor dose. Você tem algum alguma especificidade sua, uma mania, uma droga que você prefere em vez de outra? Tem alguma sacada sua, assim? Eu tô há um tempo longe da urgência, né? No meu cotidiano ali da UPA, o que a gente utilizava medicamentos para manter os parâmetros era nitroprusiatro, tridil, niprid. Era isso. Eu não sei como tá hoje. Tá. É isso. É isso. Então, é isso, assim, o que a gente... Tendo sempre o cuidado... Em relação a sedativo. Tendo sempre o cuidado de não exceder, porque aí o cara acha que manter uma pressão de 10/6 tá fazendo bem pro paciente. Esse é o perigo. Quando, né, não, ele tá super controlado, olha lá. Chegou aqui com 21/12, agora tá 10. Querido, lamento, mas... Né, você não ajudou. Dessa vez você não ajudou. Dessa vez você não ajudou. E na urgência, a gente não tinha muita variedade de sedativos, né? Como, por exemplo, Precedex. Né? Hoje dentro do centro cirúrgico você tem um arsenal. Hoje a gente tem um arsenal muito grande. Precedex, né? Que é um alfa-2 agonista, que melhora, né? A gente consegue fazer um controle pressórico e também de ansiólise do paciente, né? Então o paciente tem aquela anestesia mais
fica mais relaxado, sedado e controla também os níveis pressóricos, né? É isso. Perfeito. Boa. Moacir, porra, sempre um prazer ter você por perto. Queria muito, muito agradecer sua vinda aqui. Pô, tamo junto. Obrigado. Um beijo. Ó, vou passar aqui pra Caraca, você. tem até presente. Tem uma pequena lembrança, uma recordação para você usar nos seus dias de academia, quando você for malhar. Vê se você gosta. Olha! Show. Aonde é a câmera? Qual câmera que eu tô? Produção. Ah, essa aqui, né? Produção, Muito bom, cara. produção, Obrigado. fecha em mim, produção. Obrigado. Cara, queria agradecer muito. Foi um prazer. É um prazer trabalhar com você. Eu gosto muito. Já postei uma foto no meu Instagram de uma frase do Saramago, que ele fala que das habilidades que o mundo tem, a que ele sabe melhor é dar voltas, né? E acho que o mundo deu voltas, né? Deu Quem volta. diria há 20 anos atrás que a gente estaria aqui, né? Nessa condição, conversando sobre o passado, né? E sucesso, muito sucesso sempre você merece. Você, Jéssica, nessa empreitada. Deixar uma dica aí para o pessoal, quem está se formando, quem está construindo uma carreira médica ou mesmo em outras profissões, né? Enfermagem, fisioterapia, que tem interesse no paciente neurológico. Fica aí a dica, ó. Neuro na Vermelha. Sempre que quiserem me chamar, eu estarei aqui. Um maior prazer, vai aprender também, né? Muito bom. Então você vai estar aqui toda semana. Muito É bom, isso. muito bom. Valeu. Valeu, Moa. Obrigado. Valeu, obrigado. Tamo junto.